Oiê, aqui quem fala é o Gabriel Martins e hoje vocês vão entrar comigo na faculdade para acompanhar um bate-papo super especial. A gente vai falar sobre histologia, anatomia e embriologia de um jeito leve, claro e direto. Vem comigo! Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Desvendando o Mistério da Boca. Hoje a gente está com um convidado super especial, cirurgião dentista renomadíssimo, doutor em patologia bucal, doutor Laurentino. Olá, obrigado pelo convite, agradeço ao convite em participar desse momento e fico aberto aos questionamentos que vocês venham a ter. Eu andei estudando sobre as lesões malignas da boca e vi que o carcinoma epidermoide é o tipo mais comum. Ele afeta principalmente pessoas que fumam e bebem, né? E parece que aparece muito na lateral da língua. Eu queria começar perguntando por que essa região da língua é tão propensa a esse tipo de câncer. Bom, o carcinoma epidermoide, ele, como mesmo você já falou, ele é bem comum na região de boca. Ele afeta a superfície do tecido, né, da boca, nossa boca, que é um tecido chamado de tecido epitelial. Que a gente tem também na nossa superfície de pele e nós temos também na superfície da boca, no revestimento bucal. E ele é chamado de epidermoide porque justamente atinge essas células. E a língua não é diferente, ela também tem esse revestimento. Então a associação, por estar mais ligada a essa região, pode estar ligada ao fator de causa, que a gente chama fator etiológico, que, como você também já citou, a respeito do cigarro. Então, pacientes que têm o hábito de fumar cigarro, né, que é tabagista, ele tem mais chances de propensão a desenvolver esse tipo de câncer, que é uma neoplasia maligna, que é um termo científico, a gente utiliza dessa forma. E essa região, por ela estar muito afetada no direcionamento do cigarro, né, da fumaça e as ações cancerígenas que existem dentro desse componente, a língua ela tem uma propensão de atrair essas alterações. E é uma alteração a nível molecular, de DNA. Então, é um produto químico do cigarro que atinge a nível molecular dessas células, né, a nível de DNA, na verdade, dentro do núcleo dessas células, e elas vão começar a se dividir de forma errada, né, com palavras mais claras, é isso que acontece. Mas a localização da língua, na verdade, essa localização, a língua, ela é bem propícia a receber esses efeitos diretos também do fator de causa, que é o cigarro principalmente. E para deixar mais claro, a bebida alcoólica ela vem como um fator adicional, como fator de causa, não é um fator principal. Então, o principal fator de causa para câncer de boca, com o nome científico carcinoma epidermoide, é o cigarro. E o cigarro associado ao alcoolismo, né, a bebida alcoólica, aumenta. Então, a bebida alcoólica ela potencializa o efeito do cigarro. Eu vi que essa parte da língua ela tem contato direto com a boca e com o cigarro, né? É onde o epitélio é mais fino em algumas áreas. E como ele tem bastante vascularização e drenagem linfática, pode espalhar mais fácil, né? Exato. Isso faz diferença na hora de identificar o câncer no começo? Sim, com certeza, porque como é uma região de modificação, na verdade de alteração morfológica, fisiologicamente é uma área mais propensa, né? E essa região, ela, como tem proximidade com vasos linfáticos, e aí tanto vasos linfáticos quanto sanguíneos também, mas a disseminação se torna mais fácil nessa região, principalmente abaixo da língua, que a gente chama assoalho bucal, que é uma região muito vascularizada. E uma característica que dá para identificar no exame clínico, que é o exame que a gente faz com o paciente, né, perguntando o que ele sente, que é uma parte desse exame que é chamada de anamnese, e olhando também as características, que é a parte desse exame que a gente chama exame físico intrabucal, existe uma característica muito clara de que a língua foi afetada por esse processo patológico, né, esse processo neoplásico, que é a movimentação alterada da língua. Então, quando a gente pede o paciente para movimentar a língua para o lado esquerdo ou para o lado direito, geralmente o lado que está afetado quando está mais avançado, né, essa progressão está mais avançada, geralmente a língua perde um pouco de movimento, porque a nossa língua também tem uma composição de músculo. E esse músculo, quando ele está afetado, ou seja, o processo neoplásico começa na superfície, né, celular, do tecido, né, nessas células da superfície, e vai aprofundando e chegando até a região mais profunda que tem músculo, né, que é o músculo da língua. Então, quando o músculo é atingido, gera um sinal clínico que a gente consegue interpretar e considerar como um avanço do processo neoplásico.
Então é assim que a gente consegue identificar com sinais clínicos, né, se a doença está progredindo. E quanto mais profunda, a gente vai observar também sinais no pescoço, do lado que é a lesão. Por exemplo, se a borda lateral da língua foi afetada, geralmente o lado esquerdo também, se for aquele lado esquerdo que foi afetado, o lado esquerdo também do pescoço vai ser afetado na região linfática, né, nos linfonodos. Então a gente consegue observar essa disseminação. Quando vai para a região contralateral, isso mostra que cada vez mais o processo neoplásico está avançado. Então isso vai mostrando para a gente o quanto de progressão, e é através de exame clínico que a gente consegue fazer essa progressão. Esse estadiamento também de quanto a lesão está progredindo e evoluindo. Aí junta com exames microscópicos para chegar a um diagnóstico mais detalhado e definir de fato como está essa progressão. Também aprendi, olhando, professor, que antes dela virar um câncer mesmo, ela passa por algumas mudanças, né? Tipo a displasia. Eu vi que tem a leve, a moderada e a severa. Sim. Dependendo de como as células estão se comportando, né? Como a gente pode saber na prática se essa mudança já é algo preocupante ou não? Na prática microscópica, né? A gente vai saber na prática se essa mudança ela é preocupante na situação em que a progressão da lesão, clinicamente a gente não consegue ter esse detalhe de celular. Então é feita uma análise microscópica, um estudo histopatológico, e essas células vão apresentar essas características. Então, juntando com a pergunta anterior, né, a respeito da progressão clínica, a gente vai fazer o levantamento dessa análise morfológica das células. Por isso a gente chama células que estão displásicas. E o que seria essa displasia? Seria que elas estão funcionando fora do normal, que antes elas estariam se dividindo numa mitose convencional, mas quando elas estão displásicas, elas estão se dividindo muito mais. E também com uma alteração já genética. E isso vai modificar a resposta fisiológica do tecido. Então, a função do tecido vai ser alterada. E somente através de exame microscópico, por isso que é necessário fazer biópsia, que através do exame microscópico a gente consegue estipular se aquela lesão ela está progredindo mais, se ela está mais displásica, se ela está mais longe das células normais. Dessa forma, na prática seria através de conhecimento laboratorial, né, de exames microscópicos. Outra coisa que eu achei interessante é a tal da invasão perineural, né? Sim. Eu vi que quando o tumor começa a se aproximar ou entrar de novo, os sintomas mudam, tipo dor e dormência. Isso acontece muito, e muda alguma coisa no tratamento? Principalmente na fase do diagnóstico, isso faz diferença. Assim como eu tinha falado a respeito da progressão do processo neoplásico até chegar no músculo, então a célula está atingindo, ela foi de uma célula de tecido epitelial, que é um tecido específico, e ela está atingindo o tecido conjuntivo, atingiu o tecido muscular e pode atingir o tecido nervoso. Quando atinge o tecido nervoso, sempre que a gente tem que entender, por isso que é tão importante, principalmente vocês que estão nessa fase de ciências da base, entender a função de cada tecido. Se a gente entende que a função do músculo é movimentar, vamos pensar que quando eu tenho um processo neoplásico que atinge o músculo, essa função vai estar alterada. Então, dessa mesma forma, como o músculo vai estar alterado, a sua função, vamos pensar numa situação em que a célula atingiu o nervo. O nervo gera condução, né, a função do nervo é levar a condução nervosa. Né, a gente tem a sensibilidade, ter a resposta tátil. Quando essa região fisiológica, né, o nervo, ele é atingido por um processo neoplásico, a gente vai perceber os efeitos da alteração patológica. Então o paciente vai ter dor, porque o nervo tem essa função. Pode acometer a fala se for um nervo do tipo motor. Vocês vão entender isso em ciências morfológicas. Exatamente. Então a gente tem que pensar. O nervo ele funciona de forma sensitiva, então o paciente vai ter alteração na sensibilidade. O nervo ele age de forma motora, de movimentação junto com o músculo, então ele vai ter, se esse nervo for atingido pelo processo neoplásico, ele vai ter efeitos também contrários à sua função. É dessa forma que a gente consegue chegar ao diagnóstico. E estagiar também. Percebam que quanto menos esses sinais o paciente apresenta, mais fase inicial o processo neoplásico está, mais em fase inicial, porque ele não está tão evoluído e avançado. Mas é basicamente dessa forma que a gente faz a associação com o conhecimento fisiológico, patológico e a conduta com o paciente. Falando na parte do tratamento, parece que às vezes tem que tirar um pedaço da língua da mandíbula, né? Dependendo de onde o tumor está localizado. Isso. Aí como fica, tipo, a mastigação, a fala do paciente? Dependendo da necessidade, de fato necessário, né? Na verdade, dependendo do processo do diagnóstico, é necessário fazer um procedimento cirúrgico mais invasivo. Mas existem outros protocolos, outros métodos de terapêutico, né? Outros métodos terapêuticos, que seria com radioterapia e quimioterapia, né, os principais. Existe imunoterapia, existem algumas modalidades terapêuticas
tratamento de câncer de boca, de forma geral. Mas quando há a escolha por cirurgia, que é quando não se tem essas alternativas, né, nas modalidades, quando é necessário cirurgia e vai acometer uma parte muito importante do corpo do paciente, né, daquele órgão, há uma especialidade de reabilitação, que é a prótese bucomaxilofacial, que se houver uma resposta de alteração facial, eles vão trabalhar dessa forma, né, tanto utilizando implantes ósseos, né, implantes suportados por osso, que a gente vai colocar, né, o profissional em si dessa área consegue implantar esses dispositivos no osso e fazer uma prótese estética, então tem como reabilitar. Quando é na parte de língua, aí seria o cirurgião de cabeça e pescoço que vai atuar, então seria ali o colega, né, o médico especialista, né, dentro dessa área, atua na remoção do determinado órgão e faz um enxerto com pele, mas não tem a função como a língua. Então ali é um trabalho reabilitador com particularidades e com certas... a gente não consegue reabilitar totalmente, né? Não consegue devolver totalmente a língua do paciente. Quando é alguma região, quando atinge articulações, existe na ortopedia, que aí entra a cirurgia bucomaxilofacial, tem como reabilitar com próteses de articulação. Então existem possibilidades terapêuticas da reabilitação, mas tudo isso envolve já na reabilitação, depois de todo um processo, tanto na fase de diagnóstico, do tratamento e no pós-tratamento. Então é um paciente que vai ser acompanhado por uma equipe muito diversa, né, com suas expertises. Para a gente que está começando na odonto agora e para o pessoal de casa que está assistindo, o que o senhor acha que é mais importante a gente saber sobre esse tipo de lesão? Principalmente a prevenção, trabalhar na prevenção, é o cuidado primordial. Então, como que a gente consegue trabalhar com a prevenção? Descobrindo a causa. Isso serve para todas as doenças. Quando a gente entende o que causa determinada doença, de forma científica chama fator etiológico, né, que é o fator de causa, a gente consegue atuar na prevenção para aquela situação, para aquele processo patológico. Então, se a gente entende que o câncer de boca, usando o termo genérico, mais até do que utilizar um termo científico, como carcinoma epidermoide, mas um câncer de boca, que a gente entende, sabe, qual é o fator de causa, né, que no caso é o cigarro principal, então a gente tem que atuar dentro desse grupo de pessoas que estão mais expostas. Então, paciente de meia idade, principalmente do sexo masculino, então tem essas características que são mais propensas dentro desse grupo populacional. Então a gente precisa conhecer o que causa a doença, como prevenir. E aí trabalhar com essas ações preventivas, que são ações coletivas, né? Ações que podem ser feitas tanto no nosso consultório particular, como também quem trabalha no SUS, trabalhar com ações mais amplas, que envolvam toda a comunidade. Aí a gente abrange isso para a saúde coletiva. Mas o principal hoje é a gente trabalhar com a prevenção. Então, mais do que até pensar nas modalidades terapêuticas de reabilitação, a gente conseguindo identificar, e além de prevenir, e além de identificar também de forma precoce. Então, eu até estendo essa resposta para que a gente, além de reforçar o nosso conhecimento na prevenção, também na busca ativa de lesões em fases iniciais. Nesse momento, o paciente ele pode nos procurar, né, procurar algum profissional da saúde, principalmente o dentista, e ter já uma lesão numa fase muito inicial. Então, a gente trabalhar o diagnóstico precoce dessas lesões, porque com certeza vai ser um tratamento menos invasivo, com menos efeitos colaterais e também com uma menor necessidade de uma terapêutica tão invasiva que é a cirurgia. E a gente já elimina também a reabilitação. Então, acho que são esses dois pontos. Se tiver que pensar em um ponto específico, pensaria na prevenção, mas abrangeria para também o diagnóstico precoce. Obrigado, Dr. Laurentino, por compartilhar esse conhecimento tão enriquecedor, né, com a gente. Tenho certeza que sejam profissionais ou os nossos ouvintes que não sejam profissionais da área da saúde vão levar de forma muito rica todo esse ensinamento que o senhor deu para a gente agora. E a gente também que está entrando agora nesse novo caminho da odontologia, né, a gente ficou muito agradecido pelo senhor ter aceitado o convite, né, por ter compartilhado tudo isso com a gente, e muito obrigado. Eu que agradeço a minha participação, com certeza é um tema muito importante para a população, para a comunidade acadêmica, com certeza vai atingir um público que ainda tenha dúvidas, e fica a critério de vocês para trabalhar e continuar com essa perspectiva de assunto, porque é muito enriquecedor para a população. Obrigado e até a próxima.
Bom, doutora Solange, é um prazer estar com a senhora. Eu e a Axis estamos muito felizes por receber a senhora aqui no nosso podcast, né? Enriquecer nossos conhecimentos e o conhecimento das pessoas que estão nos assistindo. Nós vamos fazer algumas perguntas, né? Então, tudo bem começar? Sim. A primeira pergunta é: quais foram os principais pontos que a senhora observou na avaliação dos dentes anatômicos desse dente? Então, esse dente, vou relatar aqui, foi um primeiro momento superior esquerdo, dente 26, e ele estava bastante inclinado para medial devido à perda prematura do dente 25, segundo o premolar superior esquerdo, né? Então, isso já se tornou um desafio, né, por conta dessa inclinação, porque isso me guiou de uma forma diferente a minha abertura, porque eu tive que inclinar também para a câmara ocupar e diminuir o máximo possível o risco de perfuração dessa câmara. Bom, falando nisso, como a senhora utilizou as ferramentas de imagem para entender melhor a anatomia desse dente? Então, primeiro foi feito um raio-x periapical, no qual eu analisei que a raiz médio vestibular tinha uma curvatura bem acentuada. E nisso, eu depois fiz a exploração do canal para ver a presença se havia ou não o NB2, então no canal na raiz média, do canal a mais na raiz média vestibular. E eu encontrei o NB2, porém eu não conseguia descer até o limite, até o forame apical. E aí eu tive que recorrer a uma tomografia para que eu pudesse realmente visualizar todo o trajeto desse NB2, para ver como que eu ia conduzir esse caso. E na tomografia me mostrou que esse NB2, ele no terço, até o terço médio, ok, depois ele ficava bastante calcificado e depois ele voltava a surgir no terço apical, porém ele se encontrava com o NB1 e terminava em forame 1. Então, doutora Solange, quando se trata da escolha de instrumentos, como a senhora ajustou a sua técnica para lidar com essa variação anatômica? Então, a gente faz uso de algumas técnicas que ajudam bastante. A principal talvez seja a magnificação, ou seja, a gente usa lupas e tem colegas que têm microscópio que também auxilia bastante, e a gente pode fazer uso também dos ultrassons. Porém, como esse caso, a curvatura era muito ampla e eu não tinha essa calcificação desse médio do NB2, e pelo fato dele terminar em forame único, eu optei por obturar o NB1 com bastante compressão para vestimento e escoar um pouquinho para o NB2. E em termos de desafios práticos, como foi lidar com a questão da obturação, considerando essa anatomia diferenciada? Então, é um caso complexo que todas as etapas, né, requereram muito desafios, né? E a obturação acabou sendo mais um, porque o cone de gutapecha, eu não conseguia descer lá onde eu queria, então eu tive que fazer um cone modificado. Eu tive que pegar um cone acessório, né, fazer o ajuste na ponta e descer com ele para ele trabalhar. Bom, gente, para finalizar, que lição ou dica a senhora deixaria para os colegas que lidam com casos semelhantes, envolvendo esses anatômicos complicados? O que eu posso falar é que sejam bastante pacientes e procurem se cercar de tudo que a tecnologia nos oferece, né? Seja tomografia, magnificação e bastante estudo de anatomia, porque a endodontia é muito complicada no sentido que cada dente é um dente, né? Você tem um sistema de canais radiculares que são bem diversos, não segue, infelizmente não segue uma regra, esse dente é assim, esse é assim. Não, eles variam bastante. Então foi isso. Doutora, muito obrigada pelas suas dicas, por esse bate-papo. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que nossos colegas que estão ouvindo também puderam captar as suas dicas e vão levar para todo o nosso meio profissional. Então, gente, foi isso. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Valeu por acompanhar a gente até aqui. Foi incrível discutir esses casos com vocês. E agora é com vocês.
revisem, troquem ideias e transformem toda essa teoria em prática de verdade. E lembrem-se, o conhecimento bem aplicado faz toda a diferença. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!